sociedade, que é o OAB versus magistrados, o advogado versus juiz. Isso é uma falsa discussão. Isso aí é um conflito resultante da luta de classes. Ocorre que teve, durante o processo do país, quem atingiu, às vezes, a carreira da magistratura foi alguns privilegiados, quase uma reprodução de magistratura para filho, para juiz, para sobrinho, em alguns aspectos, conhecendo que foi assim, e em virtude também do órgão de seleção exigir praticamente a doutrina mais conservadora e simplesmente aspectos dogmáticos da seleção. E isso faz um aspecto do perfil ideológico e também de quem controla os órgãos da magistratura. O Ministério Público tem órgãos de controle das atividades do magistrado. Então, mas isso é um conflito resultante do problema maior, que é a luta de classes. Luta de classes no sentido do embate político dentro da sociedade. Não vamos esvaziar esse conteúdo que é muito rico, que é o verdadeiro problema da economia e do falso liberalismo que se prega e se não se faz no país. E por último, que eu gostaria de acrescentar também, é a questão da ordem, né, da OAB, que muitos, no aspecto saudosista, não obstante positivo, da OAB ter sido a grande trincheira dos órgãos da sociedade na luta pela redemocratização da sociedade, visto os últimos congressos realizados pela ordem, sempre se manifestar sobre os direitos humanos, Estado e sociedade, temas altamente conflitantes, às vezes, com o próprio sistema político do país. E em 1935, em plena ditadura, a OAB indicava advogados para defender os cargos presos. Então, isso é um aspecto plenamente positivo. Não obstante, tem muitas pessoas que estão dizendo, tudo bem, a OAB e a CNBB já cumpriram seu papel. Agora os padres voltem para as igrejas e os advogados voltem para os fóruns brigar com os escrivães. Isso também, nós temos que cuidar com esse aspecto, porque, na verdade, a OAB, pela prática, de 15 dias atrás, quando se teve um fórum de entidades da sociedade civil, pedindo o apoio da OAB, e se inaugurou uma atividade, um órgão consultivo de fóruns de entidades, para a Comissão de Direitos Humanos ouvir as entidades, e as entidades, mais do que órgão consultivo, inclusive deram indicativos de como conduzir algumas lutas dessa referida comissão. Então, a minha colocação é só nesse sentido, para mim não medo de não ter me feito entender na outra colocação, e para a gente também não nos afastar desses mitos, né, e a gente não ser pego despreparado, né, e entender que de fato agora a OAB já cumpriu seu papel, que não é verdade. Temos muito papel a cumprir. Eu acho que o órgão de resistência ainda da sociedade, nesse vazio, a OAB cumpre um papel importante. Não obstante isso, os partidos políticos que hoje, eu digo os partidos políticos alternativos, de esquerda, né, não os conservadores, que até agora ocupam o poder e ainda rateiam alguns cargos e são responsáveis pela crise que a gente vive hoje, tanto a crise na direita como a crise econômica, e os partidos ainda têm uma dificuldade de passar uma proposta global e que a OAB possa vir junto. Então, a OAB não pode substituir os partidos, mas dentro da sociedade civil deve puxar a luta de independência dos órgãos da sociedade civil, né, em confronto com o Estado, na medida do possível, porque ainda a consolidação da advocacia, com independência, com salário justo, e para as pessoas estarem representadas por um advogado, e essa 70% da parcela da população, eu acho que acredito que hoje é mais de 70% da parcela da população que não tem acesso à justiça, e não é só por causa das condições da ação, me perdoem entrar no aspecto processual, mas em si, porque não tem dinheiro, não tem cultura, na verdade se faz justiça nas favelas, informalmente, com aspectos completamente diferentes da justiça elaborada dos fóruns. Isso já tem trabalho científico sobre isso, para se retomar uma
formas de distribuição de justiça com qualidade, né, eu acho que a OAB, investindo nos melhores quadros que pode investir, que ele fica investindo nas faculdades de Direito, e não simplesmente fazer uma seleção completamente difícil para ser quadro da ordem, até porque se fazer um exame completamente difícil, o pessoal que sai da faculdade certamente vai ter mais dificuldade ainda para ingressar nos exames, visto que se tem hoje. Eu acho que tem que reciclar, intervir nas faculdades de Direito, intervir de uma forma positiva, não como o governador de Estado intervém nas escolas, né? Mas preparando intelectualmente os quadros da ordem, os quadros futuros da ordem. Também não quero me alongar e, por sua vez, Bom, então agora temos ainda o Dr. Paulo, que está inscrito para... E talvez com ele encerremos a parte dos debates, não sei se estamos nos aproximando do limite das 10 horas, que é o que nos propomos, né? Então, Dr. Paulo... Eu acho que a questão toda volta para mim aquele início que o homem é complicado. E em momentos que é o próprio homem no confronto com outro homem, naquilo que ele tem, da consciência de si mesmo, no choque da consciência do outro, dele mesmo, é que está a coisa. Em outras palavras, a questão toda é ideológica. E se ela é ideológica, é o conflito de ideologia. Se é o conflito de ideologia, a questão toda é política. Eu me pergunto se a lei positiva representasse o direito, representasse o interesse, representasse o que pensa a maioria real, será que estaríamos reunidos ou estaríamos descobrindo uma forma de trabalhar alternativamente a esse direito positivo para garantir que determinada pessoa pudesse ter o direito de explorar outras? Me parece que não. Né? Estaríamos tendo a necessidade de esgotar os limites do direito positivo, um verdadeiro positivismo de combate para conseguir determinados resultados? Estaríamos precisando lançar a mão de um direito insurgente, de uma concepção daquilo que seria certo ou não certo, ou melhor ou não, e que os diplomas legais que temos à nossa mão não nos fazem antever diretamente a solução para essas dificuldades? Parece que não. Nós somos uma sociedade, o nosso direito, por consequência, também assim, é um direito liberal. Nós temos tudo fundado num princípio de igualdade formal, que vem forte para nós desde a Revolução Francesa, uma igualdade formal onde se diz que todos são iguais, mas explica para o cidadão comum por que uns são mais iguais que os outros, por que um texto constitucional diz que ele tem direito a um salário mínimo, e o salário mínimo é isso, e aquilo não é o que ele ganha. Explica para ele por que se essa questão for submetida ao Supremo Tribunal Federal, que tem a capacidade de fazer verdadeira, não direito alternativo, mas bruxaria jurídica, chamaria isso, vão conseguir dizer que não é para pagar o salário. Aquele que não adianta, não vai reduzir a cálculo para ver qual é o valor, não vão fazer isso. Né? O nosso próprio direito subjetivo, o nosso próprio direito positivo, quando está nessa tensão dialética que eu falei, daquele máximo que a classe dominante aceita ceder, em detrimento justamente do evitar o conflito, né? A gente vê que setrai um pouco e cede um pouco. Eu acho que um exemplo claro disso é o próprio Estatuto da Criança e do Adolescente. Por que a criança e o adolescente por tanto tempo eram trabalhados de forma diferente, eram trabalhados